Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, né? A igreja de Filadélfia, o versículo que o irmão tem escolhido, né? Os irmãos têm escolhido. Jesus. Foi maravilhoso. Aleluia. O capítulo 3. Eu quero ler com os irmãos, primeiro, capítulo 1 e o versículo 3. Capítulo 1 e o versículo 3. Glória a Deus! Deixa o livro aberto do Apocalipse, que eu creio que os irmãos já têm se alimentado desde o começo, né? Que começou toda quarta-feira, cada quarta-feira na igreja, e o Senhor já tem falado, né? Então o versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Aleluia! Porque o tempo está próximo. Amém, irmãos? Pode sentar e guarda esse versículo aí para nós poder usar. Eu quero dizer para a igreja que eu me sinto muito feliz nessa noite, porque eu estou na casa de Deus, estou na casa do Pai. E Deus já tem falado por nós essa noite, tem alegrado o nosso coração, embora algumas tristezas tenham acontecido, mas tudo faz parte dessa vida, né? E diante do mundo em que nós estamos vivendo, a pessoa partir para o Senhor, na presença de Deus, partir para Deus, servindo ao Senhor, é vitória, irmãos, é vitória. Principalmente quando a gente começa a estudar o livro de Apocalipse e a ler, a gente fica analisando e pensando: meu Deus, nos ajuda a não perder a nossa situação. E é tão comum a gente ouvir aí no mundo, aí fora, as pessoas quando estão passando uma tragédia, alguma coisa, falam assim: estamos vivendo um apocalipse. Não sabe nem o que está falando, né, irmãos? De viver o apocalipse é só a graça de Deus. E os irmãos têm deixado para mim no dia de hoje essa parte da mensagem da igreja Filadélfia. Mas eu quero começar logo no começo aqui, dizer para os irmãos que os irmãos já começaram desde lá do início, passaram pela igreja de Éfeso, e nós analisando, nós vimos que era uma igreja muito ocupada e deixou o primeiro amor. E quando se ocupa e deixa o primeiro amor, as coisas começam a ser destruídas. Começa a ter dificuldade. Porque o amor está em primeiro lugar. Porque sem amor não se vive. É amor ao próximo, é amor a Deus, é amor aos filhos, é amor até ao inimigo. Olha que interessante, né, irmãos? Mas vamos andar um pouquinho rápido. A igreja de Esmirna era uma igreja economicamente rica, mas era pobre espiritualmente. E quantos que não vivem assim hoje? Economicamente ricos e pobres espiritualmente. O tempo é muito pouco, irmãos, mas Deus foi falando tanto ao meu coração e a gente vai analisando. E muitos dizem assim: servir a Deus, todo caminho leva a Deus. Tudo leva a Deus, tudo pode, não é assim também, não é tanto assim. Mas, irmãos, quando a gente começa a estudar o livro de Apocalipse, a gente vê o que Deus abomina, o que Ele repele, o que Ele não aceita. E não adianta querer pôr um meio termo, porque as coisas não vão. Não adianta ser rico numa coisa e ser pobre em outra. Então vamos ser ricos espiritualmente, mas pobres materialmente. Porque o que vai nos levar para o céu é a nossa vida com Deus. Aí a igreja de Pérgamo era um centro de adoração. Eles tinham um centro de adoração ao imperador romano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Já vou dizer uma frase para os irmãos. Aí seguia a doutrina de Balaão.
de Tiatira tolerava o pecado e tolerava Jezabel. E nós sabemos muito bem quem foi Jezabel. Diz os historiadores, e hoje eu estava ouvindo um CD de um estudo do pastor Mário Souza, que ele diz que essa Jezabel do Apocalipse não é aquela Jezabel do começo, porque já tinha passado quase 900 anos, era impossível ser aquela Jezabel, mas Deus se refere no Apocalipse a essa mulher como Jezabel, porque aquela mulher foi terrível, e ali estava acontecendo a mesma coisa, influência na igreja, influência na vida das pessoas, influência política, tudo para se desviar do verdadeiro Deus, do foco que era Deus. E a igreja de Sardes, igreja morta, mas alguns não se contaminaram. Eu achei tão interessante isso, alguns não se contaminaram. E nós estamos vivendo dias em que muitos estão saindo para o outro lado, estão tendo um entendimento próprio das coisas, vivendo do jeito que quer, mas sempre tem alguns que não se contaminam. E para aqueles alguns que não se contaminam, existe uma fonte de vida, existe um lugar ao lado de Deus, existe a salvação. E daí chega a igreja de Filadélfia. Daí eu quero dizer aos irmãos, Jesus querido. qual é o valor que nós tiramos disso para os dias de hoje? O que Deus repele e condena? Tudo que se coloca no lugar dele. Quantas coisas está acontecendo para se colocar no lugar de adoração a Deus, se coloca outras coisas. No lugar de santidade a Deus, se coloca outras coisas. Irmãos, não vamos longe. Não precisa nem ter visão, nem ter dom, nem entender muito para ver o que está acontecendo. Quando nós olhamos na mídia e nós vemos os louvores gospel que tem, nós analisamos que mais são louvores artísticos do que louvor a Deus. É ou não é assim? Irmãos, a gente vê, não é, irmão? É aquelas luzes que acende e apaga, uns coloridos, uns trajes, uma apresentação que não tem nada que lembra o céu, que não tem nada que lembra ser filho de Deus. E o povo grita, e ergue a mão, é show. Aí eu pergunto, e a adoração a Deus? Onde está a adoração a Deus? Então, se nós olharmos para o livro de Apocalipse, o que está acontecendo hoje, Deus é o único livro profético que Deus deixou no Novo Testamento, foi para advertir a igreja. Agora, quantos anos foi escrito? E hoje nós estaríamos passando por isso. Por quê? Porque estão trocando as coisas que é para Deus, para o benefício próprio. Estão fazendo comércio das coisas de Deus. Estão usando as coisas de Deus para se ganhar dinheiro e mais dinheiro. E é um absurdo. E eu não creio que essa troca Deus se agrada com isso. Eu não creio nisso. E nós temos que ter a certeza que tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Por quê? Porque quando Deus deu a revelação para João na ilha, quando ele estava preso nessa ilha, eu fiquei pensando muito, irmãos, na falta de respeito que se há hoje em dia com as coisas. E hoje, quando eu estava estudando a Bíblia, quando eu ouvi o estudo sobre este versículo, eu fiquei pensando, irmãos, no capítulo 1 e o versículo 20, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Irmão, isso é muito sério.
Olha o que é o anjo da igreja. Ele é comparado a uma estrela. E a igreja é um castiçal de ouro. Isso é o Senhor que está falando. Oh, irmãos, e quando vem a consequência das coisas, nós estamos vendo, nos dias em que nós estamos vivendo, a doença que está atacando a humanidade, essa doença da depressão. E eu fico falando com Deus e tentando entender. E eu orando e lendo a Bíblia, Deus foi falando aos poucos ao meu coração, que nada entra de um dia para o outro. Tudo que acontece na nossa vida é passo a passo. E se entra muitas vezes uma depressão, e nós estamos vendo, hoje mesmo eu vi a notícia de uma irmã evangélica há muito tempo, e subiu no alto e se jogou e se matou. A depressão. Aí eu fico pensando, como que é o dia a dia? Nós estamos vivendo nos tempos de dificuldades, de angústias e tribulação. Tempos trabalhosos, onde a apostasia, o desvio das coisas da palavra de Deus está aumentando cada dia mais. E se nós não aproveitarmos aquilo que o irmão Silvestre falou e os outros irmãos falaram, o tempo de estar na casa de Deus, as outras coisas vêm substituir aquilo que Deus tem dado para nós. Nós não somos de ferro, nós somos carne. Olha, irmãos, e essa carne ela dói. Aí quando tem um problema no seu coração, você sente aquela angústia na alma, e a sua carne começa a sentir, a doer, é hora de vir para a casa de Deus e aproveitar o tempo que aqui está e buscar Deus e dizer, Deus, me fortalece, Senhor, me fortalece, não deixa isso entrar dentro de mim. Porque, irmãos, muitas vezes, se eu for olhar para o ser humano, para o que se fazem para nós, e deixar isso entrar dentro de nós, nós vamos nos afastando das coisas de Deus. E isso tudo estava acontecendo, é só analisar. A Bíblia, irmãos, como a Bíblia é linda, como a palavra de Deus é linda, ela nos orienta a tudo, a tudo. Portanto, se o inimigo vê que você vence uma coisa, ele prepara outra. Se ele vê que vence aquilo, ele prepara outra. Ele tem as estratégias para tirar você do foco, que é o céu. Mas no sangue de Jesus há poder. Porque nós vamos entrar aqui, a igreja de Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Quem é essa chave de Davi? O nosso Jesus. O nosso Jesus, que um dia andou por esta terra, cumprindo o seu ministério nesta terra, aquilo que foi determinado a ele. O que fizeram com ele, irmãos? Não é preciso repetir, mas
encontro do reino. Deus olhou somente para duas igrejas nesse sentido, que foi a igreja de Esmirna, que tinha alguns que ainda iam conseguir ter a salvação. E olha para a igreja de Filadélfia e acha ali uma igreja santa. E ele diz: eu sei as tuas obras. E quantas vezes, irmãos, mesmo tendo pouca força, irmã e irmão, mas você pode falar com Deus e Deus olhar para ti e dizer: eu sei, minha filha e meu filho, você está com pouca força, mas não está negando o meu nome, está caminhando em dificuldade, mas em passos firmes para Canaã celestial. Oh, que maravilha! Ah, que maravilha! Mas como que é não negar o nome? Não negar o nome de Deus é não negar os princípios da palavra de Deus. Não negar o nome de Deus é não negar a vontade do Criador na sua vida. Oh, que maravilha, irmãos! Aí o versículo se segue dizendo: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Eu fico pensando, irmãos, quando eu estou lendo a Bíblia, no povo de Israel. O povo que Deus veio, e diz a Bíblia: eu vim para os meus não me receberam. Às vezes a gente fica olhando: meu Deus, como que pode substituir um Deus, ir lá para Baal, que tinha a imagem de um touro, né? Era assim, né? E como que pode, né, irmão Maurício? O povo, não é, irmão? É tão, assim, de repente, o povo substitui Deus. Esse mesmo Deus que ajudou o povo a sair do Egito, que deu a vitória, que ajudou a passar o Mar Vermelho, que livrou das pragas, que livrou de tanta coisa, por alguma coisinha que não dá certo, o povo já fazia um Deus, era bezerro, era tanta coisa, e hoje continua do mesmo jeito. Muitas vezes nós, se não vigiarmos como cristão dentro da igreja, por alguma coisinha que falha, nós começamos a blasfemar, a murmurar, e já queremos deixar de ter a fé nossa firmada no nosso Deus vivo. Mas nós temos que entender que a caminhada do cristão é uma caminhada difícil. Eu fico muito preocupado e muito triste quando muitos ensinam através da mídia e dentro de muitas igrejas que a caminhada do cristão, uma caminhada de prosperidade, uma caminhada de pagar todas as dívidas e ter tantos carros, tantas casas. Irmãos, não é nada disso. A caminhada do cristão é uma caminhada de luta e dificuldade, mas é uma caminhada que Deus está ao seu lado para você trabalhar, conseguir o pão de cada dia, conseguir o seu carro, conseguir a sua casa. Olha aí o testemunho que o irmão André deu hoje aqui. A caminhada do cristão é isso. É uma caminhada que está indo para o céu, mas a salvação, ela não é de graça. Ela é tomada à força, é com esforço, é com santidade diante de Deus. Eu acredito num cristão que sai todo dia para o seu serviço, muitas vezes desanimado, cansado, querendo dormir até mais tarde, mas sabe daquele compromisso que tem, e ele se coloca de pé e ora, e Deus vai caminhando com esse cristão e dá força para vencer o dia e ganhar o pão de cada dia. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo tudo isso? Porque através do livro de Apocalipse, a Bíblia nos ensina que o nosso descanso, a nossa terra não é aqui. Nós estamos aqui como turistas nesse mundo, porque a nossa morada celeste, ela é no céu, ela é diante de Deus. Agora talvez você me pergunte: mas como cristão, eu não tenho direito de ter nada? Tem direito de ter tudo e ter o melhor dessa terra. Oh, que maravilha! E isso é para o cristão fiel, porque aquele que é fiel diante de Deus, Deus honra, irmãos. E a igreja do Senhor, ela segue triunfante. E esses judeus que se diziam
pareciam judeus e não eram, porque tem muitos judeus que vai pegar assim uma carona, porque eles sabem que é um povo escolhido, que é um povo que ainda vai ter um encontro com Jesus. Tem muitos que negam e daqui a pouco já está querendo pegar uma caroninha atrás desses. Naquela época já tinha. Olha que interessante, né, irmãos? Que interessante. Oh, meu Deus, Deus já sabia que hoje nós estaríamos aqui, que hoje a igreja estaria estudando sobre o Apocalipse. Deus já sabia de tudo isso. E daí segue o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eu não sei, irmãos, se eu estou autorizada a dar uma opinião dessa, mas eu digo até para os irmãos, que seria muito bom se as igrejas, congregações se preocupassem em dar um estudo do Apocalipse e deixar até as crianças em casa. E os adultos tomar consciência do o que é o Apocalipse. Irmãos, quando eu fiquei estudando e vendo o que vai acontecer para aqueles que não venceram, eu chorei, eu disse: Deus, eu necessito muito da minha salvação. Eu preciso, Deus, da minha salvação. Porque não vai dar para suportar, igreja. É terrível o que vai acontecer. É terrível. Vocês já pensaram, igreja, o que é um animal ter cabeça de dragão e na cauda ter cabeça de serpente? Se bate com a frente, não pega, bate por trás para poder pegar quem ficou aqui nessa terra. É muito triste. Mas a Bíblia diz, isso é uma das coisas, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Não é história que nós lemos e não vai acontecer. Isso aqui é real. Um dia vai acontecer. Que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Mas a igreja de Deus, essa igreja que guardou a palavra, essa igreja que teve paciência, essa igreja que não negou o nome de Deus, essa igreja que perseverou firme, essa igreja que batalhou em passos firmes, estará livre da tribulação deste mundo. Oh, irmãos, nós lemos logo no começo que bem-aventurado é aquele que lê. Agora eu pergunto, quantas vezes eu leio? Quantas vezes você lê? Quantas vezes? Aleluia! Desde que a gente aceita Jesus, a gente começa a ler. Aí diz, e bem-aventurados que ouvem. Tem que ler e tem que ouvir. Ouvir o quê? A voz do Espírito Santo. Ler por ler, muitos estão lendo, mas o ouvido está fechado. Mas temos que ler e ouvir as palavras da profecia. E quando se diz profecia, porque vai cumprir. E guardam as coisas que nela está escrito. Ler e ouvir tem que guardar. Porque quem guarda, prospera. Quem guarda, põe em prática. E o natural do ser humano é guardar tanta coisa. Materialmente nós guardamos tanta coisa. Guardamos ou não guardamos? Principalmente nós mulheres, né? Como a gente guarda coisas. Guarda. E tem coisas que a gente zela. E zela mesmo. Mas eu fico pensando, irmãos, se nós tivéssemos a sensibilidade de guardar aquilo que lê, aquilo que ouve, e colocar em prática bem a palavra, porque o tempo está
está próximo. Irmãos, o tempo está próximo. Lá no 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, irmãos, aonde que eu marquei? Eu marquei isso aqui para me ler com os irmãos. É 1 Tessalonicenses 1:10, que diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Lá na sua casa, irmão, a semana que vem, os irmãos vão pregar aqui sobre a última igreja, não é assim? Mas continua a leitura. E quando o seu coração começar a ficar perturbado, a sua mente, pede de Deus o entendimento. Aleluia. E pensa assim: eu sirvo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que pegou as chaves da morte e da vida. Há um Jesus que nos livra da ira futura. Porque eu fico pensando assim pelos meus olhos espirituais. A alegria de Jesus, irmã. A felicidade de Jesus. Ao receber a igreja querida para o seio dele. A noiva do Cordeiro. Que está aqui nessa terra. Andando, sofrendo e batalhando. Mas vai chegar o dia dessa noiva encontrar com o noivo amado que é Jesus, o Filho de Deus. E daí, irmãos, quando nós olhamos e vemos, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, é pela compaixão de Deus, esse Deus que deu o que Ele tinha de mais precioso para a nossa salvação. Aleluia. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um que dentre vós não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, quem se conforma com as coisas que estão acontecendo, não vai viver a vitória que a igreja de Filadélfia foi citada. Quem se conforma com as coisas deste mundo, não vai viver o tempo da salvação, mas vai viver o tempo da perdição. Porque, irmãos, as coisas estão cada vez mais difíceis. E muitos estão se desviando da verdade, se desviando da palavra de Deus. E diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 13 e o versículo 11. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós.